Pronto, eu diminui um pouco aqui o tamanho da fonte, pessoal, porque eu vou ter que cortar um pouco na edição e eu esqueci disso, tá? No primeiro vídeo. Então vamos lá, vamos agora analisar o livro. O autor destina o livro às 7 igrejas da Ásia, né, que estão passando por uma tribulação, que nem nós vimos no outro vídeo. Ó. João, as 7 igrejas que estão na Ásia. Eu já falei aqui no canal que uma das regras de teologia é a regra dos 3Q. Quem escreveu o livro, quando escreveu e para quem escreveu. Então o autor se identifica como um judeu, cristão, que está sofrendo algum tipo de perseguição. Ele está em Patmos. Ele está escrevendo provavelmente no período ou de Nero Domiciano, que nós vimos no vídeo anterior. E ele está escrevendo para quem? Para 7 igrejas que estão na Ásia. Então tem um público específico o livro. O livro não é de fim do mundo. Nós vimos que revelação, a palavra Apocalipse é basicamente revelação. O livro não é para o planeta inteiro. Não é para uma igreja de 2000 anos do futuro. Não é para os testemunhas de Jeová. Não é para os membros da Universal. Não é para os membros da Igreja Católica. Não é para ninguém do futuro. Ele está destinando a 7 igrejas que estão na Ásia que estão sofrendo algum tipo de perseguição. Essas 7 igrejas aqui, ó: Pérgamo, Tiatira, Sardes, Esmirna, Filadélfia, Laodiceia, Efésio e Patmos. Então a gente tem que respeitar para quem é o destinatário da carta, senão a gente vai ser usurpadores, tá bom? E como eles deveriam estar passando por algum tipo de perseguição, o autor utiliza de simbologia para transmitir uma mensagem de esperança de que o Cordeiro triunfaria no final. Aí eu pergunto, o autor está escrevendo para o mundo inteiro? Não, ele está escrevendo para 7 igrejas que estão na Ásia. Correto? O autor está escrevendo acerca de um futuro distante, de um apocalipse, de um fim do mundo? Não. Olha o que ele diz aqui, ó. Revelação de Jesus Cristo, a qual lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Brevemente, taxos em grego. Taxos em grego é brevemente, é imediatamente, é rapidamente, é no mesmo instante. Posso até mostrar aqui o Bible Hub para vocês, ó. O aparato crítico, ó. Taxos. Aqui, ó, rapidamente, rápido, ó, imediatamente. Então vamos começar por aí. O autor não está falando de um evento que vai acontecer 2000 anos depois, no futuro distante. Isso aí é um equívoco das igrejas que ficam pregando que vai ter um fim do mundo. O autor está falando de um fim do mundo no livro? Não. Ele está transmitindo uma mensagem de esperança para 7 igrejas que estão sofrendo uma perseguição. Tá bom? Logo no início do livro, o autor diz que foi arrebatado em espírito e suas visões de Daniel. Aqui no Apocalipse, ele é arrebatado em espírito, aí ele vê no meio dos castiçais um semelhante ao filho do homem, que nem Daniel. Daniel estava olhando nas suas visões de noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem, ou seja, alguém que se assemelha ao filho do homem. Aqui no Apocalipse, quando o João vê esse alguém semelhante ao filho do homem, ele descreve: sua cabeça e cabelos eram brancos como lã, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. Isso aqui ele tomou de Daniel. Só que em Daniel aqui é o ancião de dias, ó, que ele descreve com essa descrição. Ó, a sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a lã pura, e o seu trono de chamas de fogo. Só que aqui em João, essa descrição é do filho do homem. A diferença é que o autor do Apocalipse descreve Jesus, o que em Daniel e Ezequiel tinham outro simbolismo. Mas aqui João, ó, quando ele fala aqui no outro versículo, dá a entender que é Jesus. Ó. E eu, quando eu vi, caí aos seus pés, quando ele vê esse homem com cabelo branco como a neve. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive fui morto, mas aqui estou vivo de morto. Quem é que estou vivo de novo? Quem é que viveu e morreu e foi vivo de novo? Jesus, segundo o Novo Testamento. Aí nós entramos naquilo que eu falei na introdução do livro. Será que isso aqui não é uma interpolação cristã? Porque na literatura judaica, essa descrição a gente pode até aplicar a uma simbologia se referindo a Deus. Mas aqui o autor, ele aplica aqui nesse versículo 18 como se fosse uma referência a Jesus. Mas como no Apocalipse tudo é simbólico e não sabemos se houve uma interpolação cristã posterior, nós estamos só conjecturando, o autor pode estar utilizando o simbolismo de ancião de dias para descrever que Jesus recebeu poder e glória. Tanto a figura do filho do homem quanto a do ancião de dias derivam da mitologia cananita sobre o conflito de El e Baal. Segundo a mitologia cananita, diz assim, ó: Anu se envergonhou da covardia do seu filho e pediu ajuda para Marduk, seu neto. Então Anu era avô de Marduk. Então Anu era um velho, era um ancião de dias.
o qual impõe condições. Quer ser o Deus Supremo. Então, se ele queria ser o Deus Supremo, é porque ele não era o Deus Supremo, ele era alguém como um filho de homem, um mortal. Anshar, um dos deuses do céu e pai de Anu, que é mais velho que Anu ainda, consulta os deuses, que surpresa, surpresa, fazem outra festa. Aí depois de muita cerveja, boa festinha no céu, hein? Eles decidem sujeitar-se a Marduk, o homem. Marduk se armou com seu arco de maçã e partiu em sua carruagem de guerra. Então Anu, que era o velho, o ancião de dias, deu poder para Marduk, que era um homem. Então um ancião de dias dá poder para alguém mais novo. No épico de Gilgamesh, o ancião Anu entrega o poder para o seu neto, Marduk. Então João está usando esse simbolismo, que nem eu falei na introdução do livro. Na literatura apocalíptica, você pode usar tanto uma história de um personagem real para simbolizar algo, quanto você pode usar algo mitológico. O importante é transmitir a mensagem. Então, provavelmente, o autor, esse João de Patmos, ele está simbolizando, está entregando todo o poder para Jesus. Então, quando ele fala aqui que viu alguém como ancião de dias e alguém semelhante ao Filho do Homem, ele pode estar tentando transmitir essa mensagem para as 7 igrejas da Ásia. Tá bom, pessoal? Depois ele descreve tronos, que também são símbolos de poder em linguagem apocalíptica. Não é literal, tá, pessoal? E fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e assentado sobre o trono. Aí ele traz descrições de pedras preciosas, semelhantes a esmeralda, etc., parecido com Daniel. Aqui, ó. Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dia se assentou, tal, era como chama de fogo, suas rodas de fogo ardente, etc. Aí essas descrições aqui são meramente simbólicas, elas são comuns em Ezequiel, Daniel e no Apocalipse, que é para mostrar poder, riqueza, glória, autoridade, ouro, relâmpagos, pedras preciosas como cristal. É bem idêntico ao que Daniel já tinha feito e Ezequiel também aqui, ó. Aqui, ó, um rio de fogo, milhares e milhares o serviam, tinha diante dele, algo semelhante ao trono, pedra de safira. Tudo isso aqui são descrições reais, né, para mostrar poder e autoridade. Então o que o autor está dizendo é que ele viu poder, autoridade, talvez sendo entregue para Jesus no Apocalipse, tá? Os seres viventes que ele descreve também são tomados de Ezequiel. Ele descreve 4 seres viventes. Bom, aí ele descreve 4 seres viventes que são tomados de Ezequiel. E no meio do trono e ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos, pela frente e por trás. O primeiro era como um leão, o segundo era como um bezerro, o terceiro era como um homem e o quarto era como uma águia. Ezequiel disse a mesma coisa. E a semelhança dos seus rostos era como um rosto de homem. Do lado direito todos os 4 tinham um rosto de leão. Do lado esquerdo todos os 4 tinham um rosto de boi. E também tinha um rosto de águia todos os 4. Mesmos animais aqui, ó, leão, bezerro, águia, homem. E os 4 animais tinham cada um por si 6 asas, que nem Ezequiel, ó. Assim eram os seus rostos, as suas asas estavam estendidas por cima. Ou seja, ele descreve 4 animais com figuras idênticas a de Ezequiel e com asas. Vamos entender o que significa aqui, ó. Vamos começar com Ezequiel, porque se ele está tomando Ezequiel como base, a gente tem que entender primeiro Ezequiel, para depois entender o Apocalipse. A situação do povo de Deus na época de Ezequiel era de cativeiro. Eles estavam na Babilônia, numa terra estrangeira, também oprimido, e desta terra vêm estas imagens, tiradas dos antigos caribos, assírios. Lembram os querubins da arca, nomeada lá em Êxodo. Estes seres, que é esses aqui, ó, tem até hoje aqui, você pode ver até no museu. Esses seres que imitam os caribos possuíam uma cabeça humana, um corpo de... Ou seja, da mitologia babilônica, lá tinham seres que eram seres animalescos, que eram guardiões. Eles tinham geralmente corpo de leão, pata de touro, asa de águia e geralmente um rosto humano, que nem você está vendo aqui, ó, um rosto, deve ser lá de algum rei assírio. Vocês notaram que são os mesmos animais de Ezequiel e do Apocalipse? É daqui que vem isso daqui. Essas figuras estranhas guardavam a entrada dos palácios da Babilônia. Esses animais encontrados na frente dos palácios, semelhantes a servos dos deuses pagãos, agora estão atrelados ao carro de Deus de Israel, em Ezequiel. Dão ajuda e proteção. Então Ezequiel usa esse simbolismo para demonstrar que Deus ia trazer proteção para aquela comunidade que estava na Babilônia.
Na Síria achava-se o quirubo, expressão que designa um touro alado, achado em vários templos mesopotâmicos antigos. Adicionalmente a este ser, encontra-se outro em forma de leão alado, chamado Shedu ou Lamassu, que só não serviam como adorno nas paredes e à porta dos templos, mas eram achados impares de leões ou touros alados, servindo também como guardas postos nas entradas dos templos mesopotâmicos. É provável então a leitura do termo queruvim, a arayot, seriam querubins, leões, como uma expressão hebraica relacionada à figura em forma de leão, Shedu, ao contrário do querubim na forma de um touro, querubo. Então o objetivo do autor do Apocalipse é descrever algo sagrado, divino e a proteção de Deus. Eu até esqueci de mencionar aqui. O autor quer transmitir a ideia de que teve um tipo de mundo espiritual guardado por seres viventes. E isso denotaria àquela comunidade uma proteção que nem os querubes protegiam as entradas dos palácios e lugares sagrados. Ou seja, basicamente, deixa eu só escrever aqui para não esquecer, simbolizam proteção divina. Ou seja, Deus vai proteger vocês. É isso que ele quer transmitir, porque sabia que aquela comunidade específica iria entender. Ele só menciona depois desses animais no capítulo 15. Ó. E um dos 4 animais deu aos 7 anjos 7 taças de ouro. Nós vamos ver as taças mais para frente, tá bom? Acho que já dá para pausar aqui e retomar o próximo tema do Apocalipse, tá bom?